Para dar sequência aqui à primeira mesa do seminário Economia e Cidade, que propõe um balanço sobre a ONU Habitat 3, terceira Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável, realizada em outubro em Quito, Equador, convidamos Roger Vandenberg, arquiteto e urbanista, atualmente Program Manager do Urban Planning and Designing Lab do ONU Habitat em Nairobi, no Quênia, e também diretor do Smart City Studio, consultoria baseada em Roterdã. Roger, please come on. Thank you very much. I'm very happy to be here, and I don't speak Portuguese. I really would like to. I tried for a while. Eu até estudei um pouco, mas não funcionou muito bem. Mas, como eu dizia, é uma honra estar aqui para esse evento. Eu estou muito feliz de poder falar em nome da ONU Habitat e é interessante ver aqui como vocês renovaram e restauraram o prédio. Há alguns anos ainda estava em renovação quando eu vi o prédio pela primeira vez, então agora eu estou vendo o resultado final dessa reforma. Eu queria falar um pouquinho sobre a nova agenda urbana, mas em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar Fernando Haddad, que acabou de falar. Gostaria de parabenizar também Fernando de Mello Franco, porque o plano diretor para São Paulo é um exemplo global. Nós, nas Nações Unidas, vemos diferentes planos e vemos que é um importante passo para o futuro, especialmente quando a gente pensa em sustentabilidade. No terceiro congresso, em Quito, nós discutimos esse tipo de compromisso, esse tipo de legislação. E utilizamos o plano daqui como exemplo global para toda a comunidade do mundo inteiro. Eu trouxe aqui o framework, a estrutura. A gente está trabalhando com o programa UN Lab e a gente também coloca tudo isso na nossa estrutura e utilizamos justamente o plano diretor como exemplo em várias ocasiões. Como Haddad disse, essa é uma grande conquista. Não é só um papel, realmente há questões jurídicas, questões importantíssimas, integradas em relação à regulamentação e de forma muito progressiva. Então, parabéns. Bom, como é que eu vou passar o slide? Alguém me ajuda? Bem, eu sou Vandenberg, eu sou de Roterdã e agora estou morando em Nairobi. Eu sou gerente do programa de Lab e Design. E nós trabalhamos nas cidades que vocês estão vendo aqui no mapa. Nós fazemos realmente planejamento, dando assistência técnica e assistência para o processo de desenvolvimento de projetos urbanos integrados. Nós sempre fazemos isso de forma coletiva, de forma colaborativa, com vários especialistas, localmente e em todo o país. E nós trazemos também expertise internacional. Nos próximos minutos eu vou falar um pouquinho sobre a nova agenda urbana e tudo que a gente acordou em Quito, na terceira conferência do Habitat 3. Não sei se vocês estão familiarizados com essa conferência internacional sobre moradia e desenvolvimento urbano sustentável, mas nós tivemos edições em 96 e depois em 2016, a cada 20 anos, ou seja, é uma coisa muito importante onde toda a comunidade se junta e estabelece qual vai ser a agenda para o futuro em termos de moradia e desenvolvimento urbano. É muito importante porque todo mundo sempre fala de sociedade, cidade, de população, mas é interessante ver, por exemplo, nesse slide, onde estão os principais polos de urbanização e onde a gente espera que seja também no futuro. Vejam aqui o Brasil, em vermelho, a gente vê 85% das populações nas cidades. Depois, as demais cores, como azul e amarelo, têm menos de 50% ou 60% morando nas cidades. Na próxima década, nós imaginamos que essa população urbana só vai continuar crescendo.
E essa é uma estatística simples, mas também impressionante do que a gente vê no mundo. Vejam, aqui em 1950, só 30% das pessoas viviam em cidades. Em 2014, já passamos para mais de 60%. E em 2050, isso vai aumentar ainda mais. Então, a gente passa de ter o pessoal nas áreas rurais para quase todo mundo na área urbana. Em 2050, toda a área das cidades vai duplicar no mundo. Então, isso é alarmante, mas não só é alarmante, também é uma oportunidade, quem sabe, de que a gente pode aproveitar o desenvolvimento para desenvolver as pessoas. O que é interessante ver aqui também é que a cidade só usa 3% da terra no globo. 3%. Isso é o que ocupa as cidades. Mas produzem 50% dos resíduos, 60% a 80% das emissões, que é um número muito alto, e produzem 80% do PIB. Então, as cidades são motores econômicos. Não preciso dizer isso a vocês, mas é muito importante também mencionar outra coisa. Como disse o prefeito Haddad, a organização da cidade, ou seja, trazer as pessoas mais perto do seu trabalho, tem um grande impacto em todos esses parâmetros que nós vemos aqui. Nas emissões, por exemplo, no tempo de viagem até o trabalho, até o local de estudo, quanto tempo as pessoas passam viajando entre a sua casa e o local de estudo ao trabalho. Então, como é caro também sustentar tudo isso. Então, à luz do Congresso Habitat 3, nós fizemos a aprovação da nova agenda urbana. E é muito interessante, porque a gente está aqui numa faculdade que realmente ajuda as pessoas que acreditam na arquitetura e provavelmente no urbanismo a melhorar, mas isso não fica garantido, né? A política, os mecanismos financeiros que orientam as cidades são muito fortes. E essa nova agenda urbana reconhece o fato de que a urbanização pode ser positiva, mas não garante, mas isso não é levado como garantido. A gente precisa de novos programas piloto, novas implementações. Por isso que eu acho tão interessante o plano diretor, esse tipo de iniciativa. Então, algumas coisas sobre a nova agenda. A urbanização não é simplesmente um resultado passivo do desenvolvimento. É uma coisa que nós criamos. Nós vivemos em um lugar, nós dirigimos até algum lugar, nós temos uma escolha. Você pode pegar um tipo de transporte ou outro. Tem algum estacionamento no bairro? Tem ou não? A gente vai... Tem algum parque, por exemplo, naquele bairro ou não? Você vai demolir aquele parque ou vai mantê-lo? Tudo isso precisa de expertise, precisa de planejamento. Uma coisa especificamente sobre moradia, a moradia está integrada ao desenvolvimento urbano. Isso é uma coisa muito nova. Em muitas cidades e também em São Paulo, o Departamento de Moradia e de Desenvolvimento Urbano, de Planejamento Urbano, são duas entidades separadas. Nós vemos que muitos governos nacionais em muitas cidades trabalham separadamente, mas é muito importante integrar tudo isso. Integrar o desafio da moradia com o desenvolvimento urbano. E isso não é uma coisa fácil a se fazer. Acho que na maioria das cidades, a maioria das nações, durante décadas, foram se desenvolvendo de forma separada. Aqui temos uma imagem de Irã, aliás, do Teherã, a capital. Aqui vemos unidades de moradia muito semelhantes. Isso não é uma coisa que surpreenda, né? É uma operação enorme que eles implementaram. Aqui temos Accra. É uma paisagem africana bastante comum. Se está urbanizando rapidamente nos últimos anos. Esse modelo aqui, que a gente vê em vários lugares, também em São Paulo, é muito caro.
os custos da infraestrutura per capita são extremamente altos. Então a questão é, a gente vai pagar por isso? Não. E o outro efeito é que não é resiliente. Então a quantidade de gestão que você precisa ali para manter o sistema funcionando é demais, é muito alto. Aqui temos Medellín. Outro modelo diferente, aqui vocês veem o teleférico, algumas intervenções para tentar mudar, tentar reintegrar diferentes níveis, diferentes camadas da sociedade. Aqui temos Barcelona. Não tem muita gente que conheça essa foto aqui, porque realmente não parece a cidade de Barcelona de primeira. Quando a gente fala de Barcelona, todo mundo fala sobre a parte bonita, as Ramblas, mas aqui é uma Barcelona um pouco diferente. Dessa vista, desse ponto, você pensa num outro tipo de marco regulatório. Ao mesmo tempo, é necessário preservar o que é essencial para a cidade e para o desenvolvimento da sociedade. É necessário ter um marco regulatório bom para a cidade e para as ruas, para as pessoas. Sobre a nossa nova agenda urbana. São 25 páginas, não é muito longa, mas eu vou passar para vocês uma versão mais resumida. A nova agenda urbana, como eu dizia, coloca o planejamento do desenvolvimento urbano como centro das atenções. Isso é um ponto importante. Um bom planejamento vai ter um impacto direto sobre a prosperidade, sobre a sustentabilidade e a resiliência da cidade. Em segundo lugar, outra coisa importante é o fato de que não devemos criar e desenvolver planos que não possam ser implementados. Por isso, é tão importante ter regras sólidas. Acho que o plano diretor que vocês têm aqui em São Paulo agora não só é visionário, mas também quer transformar a cidade, ao mesmo tempo é visionário porque coloca uma série de regulamentações que podem fazer com que isso aconteça. Não é simplesmente uma esperança escrita no papel. Tem regras sólidas, tem um planejamento bom. Em terceiro lugar, acho que a faculdade da USP aqui de arquitetura deve gostar muito do fato de que nessa agenda, com tantos membros, com tantas delegações, o design e o desenvolvimento urbano são mencionados diversas vezes. Vocês devem ter visto isso. É uma forma de desenvolver uma cidade próspera em termos econômicos. Planejamento urbano e design urbano são pontos super importantes para a gente ter um espaço público, espaços abertos, corretos. E o que está sendo mencionado, o que está sendo discutido muitas vezes, é que a forma urbana importa. A forma como a gente planeja e desenha a cidade vai ter um impacto, com certeza, na economia e também na nossa sociedade, na forma de se relacionar. É muito importante ter um sistema fiscal local bem implementado, que possa redistribuir também tudo que vai ser gerado. No caso da moradia, nós não podemos negar o fato de que um bom planejamento urbano vai gerar valor. Então, como a gente vai distribuir aquele valor? Como a gente vai garantir que esse valor seja realmente investido de uma forma correta, de forma que a longo prazo os cidadãos também terão acesso a mais prosperidade? Finalmente, a gente fala de políticas nacionais. Deve haver uma conexão entre a dinâmica da urbanização e o processo geral de desenvolvimento nacional. Isso deve ser considerado no processo local de urbanização. Então, o planejamento está de volta. Então, a função dos líderes de cada cidade, a função da legislação é muito importante aqui. Como disse o prefeito, precisamos de transparência, um bom planejamento urbano, e isso gera valor. A forma como esse valor é redistribuído é fundamental. A forma como o setor público
se compromete com isso e negocia com o setor privado, depende realmente desse nível de transparência. Então, os líderes de cada cidade vão ser atores muito importantes nessa operação. O planejamento, desde 1950, etc., ficou muito mais técnico. Eu discuti com vários prefeitos, discuti com vários ministros, e às vezes eles dizem, bom, eu tenho esse documento aqui do meu consultor de 500 páginas de conteúdo técnico, o que eu posso fazer com isso? E é isso exatamente o que a gente quer evitar, uma coisa tão complicada no momento. Então, o planejamento saiu dessa coisa tão técnica, tão política, e passou para um outro domínio. Isso quer dizer que, como arquiteto, como planejador, é essencial você se mover muito bem entre essas duas áreas, o planejamento e o processo em si. Então, a gente, por um lado, quer desenvolver bem o plano e, por outro lado, quer desenhar corretamente o processo e as regulações legais que vão ser implementadas. Mas a chave aqui, como eu disse, são os líderes de cada cidade. Eles não devem ver apenas o processo de planejamento como uma coisa que acontece sozinha. Não. Eles devem defender essa narrativa, essa comunicação com os cidadãos da cidade. Bem, que espécie de ferramentas nós temos? Estas são ideias muito boas, mas que ferramentas temos em mãos? Depois eu vou comentar um pouquinho sobre algumas coisas que têm a ver com as ferramentas e com o desenho. Eu sei que vocês são arquitetos e querem ver imagens, né? Depois eu vou passar algumas. Não se preocupem. Mas só para abrir um pouco a discussão, eu acho que essa parte é relevante. A gente tem ferramentas que a gente aplica para fazer uma renovação, uma transformação dos espaços urbanos. É interessante ter uma ideia de forma progressiva, se estendendo por toda a cidade. Se a gente verificar cidades na África, por exemplo, elas estão crescendo muitas vezes tão rápido que você precisa se antecipar o que vai acontecer. Outro ponto é que a gente começou a trabalhar com o laboratório de Planning and Design, planejamento e desenho. Eu comecei a fazer o gerenciamento disso em algumas cidades e temos algumas cidades no projeto, na implementação do projeto, que mostraram elementos muito importantes. Muitas autoridades estão vendo o planejamento como uma política setorial, mas nós precisamos pensar em projetos urbanos que possam ser executados, também em termos financeiros. Outra coisa importante que eu comentei é a essência da importância de ligar os sistemas locais, fiscais, as regulamentações e o planejamento e desenho. É importante também ter associações com o setor privado. Acho que um ponto de discussão aqui é que há muitas regras, muitas estruturas, marcos regulatórios implementados, mas a questão é, a gente precisa ir além e pensar num grupo coletivo, num acordo coletivo, em acordos que vão desenvolver projetos sustentáveis integrados. A liderança das cidades, eu já mencionei, e a moradia é o foco. A moradia vai ser o foco de toda essa dinâmica no desenvolvimento integrado. Bem, espaços públicos. Os espaços públicos não são apenas para se divertir, também, mas eles são um esqueleto, eles são a espinha dorsal da cidade. É necessário investir nisso. Quem vai gerenciar? Quem vai desenvolver? Como é que o setor privado pode participar disso? O setor privado ganha com esse valor gerado pelo espaço urbano. Então, como é que o setor privado pode contribuir para atrair as pessoas, atrair investimentos? Essas ferramentas podem ser baixadas no site unhabitat.org. Vocês podem utilizar essas diretrizes, são especificamente
sobre abordagens diferentes de discussão com os líderes de cada cidade. Também fala um pouco das ferramentas que eles têm, os nossos princípios sustentáveis. Eu vou falar um pouquinho disso depois também. E também há publicações bastante recentes, por exemplo, da nossa terceira conferência na cidade de Quito. Fala da importância dos tipos de processos existentes, quanto tempo eles levam e quais foram os casos de sucesso. Nesse slide, nós temos o nosso Planning Lab, o nosso laboratório de planejamento, a essência para desenvolver um projeto. Esse lab, esse laboratório, não existe apenas para trazer todas as partes interessadas relevantes para o mesmo lugar. A ideia também é ser um veículo para implementar e desenvolver esse plano. Então, como laboratório, você tem aqui uma coisa que tem que algumas municipalidades, algumas prefeituras progressivas têm, e você encontra diferentes associados aqui se integrando com diferentes camadas de conhecimento para poder desenvolver um plano que depois vai ser implementado. Aqui temos uma imagem de Rotterdam. E eu queria falar um pouquinho sobre essa abordagem que eu acabei de mencionar e essas associações. Depois acaba a minha apresentação. Só mais um minutinho. Bom, aqui temos Rotterdam no ano de 41, depois de algumas bombas que caíram. Então foi feita toda uma operação para reconstruir a cidade. Entre os anos 90 e 2010, nós precisamos completamente transformar a cidade. No caso de logística, do porto, da distribuição. Então, houve muitos projetos na cidade que precisavam pensar numa transformação profunda. E durante esses anos de transformação, Rotterdam passou de ser uma cidade feia a ser uma cidade super interessante, onde muitas pessoas querem morar. E essa operação, essa grande operação, desenvolveu uma abordagem coletiva, criando associações entre o setor público e privado para poder implementar todos os projetos que foram pensados. Então, essa abordagem não está baseada somente no marco regulatório, em regras. Está baseado também na ideia de trazer todas as partes interessadas relevantes para trabalhar juntas. Eu trabalhei um pouco em algum dos projetos e eu fui pago pelo setor público e privado juntos. Ou seja, eles se organizaram nesse sentido para colocar esse conceito corretamente. Eles entenderam como o valor da intervenção pública mais privada ia ser redistribuído para todos. E isso quer dizer que a gente não pode ver a cidade simplesmente como um marco regulatório, como uma série de regras. Nem como um negócio. É muito mais do que isso. Aqui nós temos a Central Station sendo aberta em Rotterdam, uma bonita, linda foto. Virou uma área de movimento das pessoas, é muito melhor do que era antes. Aqui a gente mostra um pouquinho mais do desenvolvimento da moradia na cidade. Aqui as pessoas adoram visitar essa rua, é uma rua mais vitoriana, tem uma arquitetura interessante, sempre com foco naquele desenvolvimento junto aos cidadãos, junto aos donos de cafeterias, de restaurantes, das pessoas que moram nesse bairro. Essa rua ficou muito vibrante, justamente por isso, porque integrou sustentabilidade e a abordagem de espaço público que Rotterdam começou a seguir já há uns 10 anos. Bem, essa é a minha última imagem que eu queria deixar para vocês. E se tivermos alguma pergunta, estou à disposição durante a discussão. Muito obrigado.